Olá pessoal, bom dia. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, estamos aí no 7º dia deste ano, ano novo, 2024, e nada mudou. As pessoas só sabem dizer feliz ano novo, mas entram no ano novo com a mesma mentalidade, com as mesmas posturas. Aliás, tem umas que nem vê a entrada do ano novo de tão embriagado que está. No dia 31 eu andava pela rua, peguei minha bike, fui dar umas voltas e a gente já viu o grau de embriaguez que as pessoas já estavam. Que nem sã para entrar um ano novo, realmente para algo novo, elas estão. E por isso a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, de que a iniquidade só aumenta, se multiplica, o amor se esfria, porque a humanidade em si, ela cada vez mais tem seguido os conselhos do Deus deste século, que é Satanás, que tem cegado o entendimento das pessoas à luz do Evangelho. Eu quero orar e dizer: Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tome a direção de mais uma vez. Ó Deus, nós estamos aqui para cumprir a Tua vontade, o Teu querer. Hoje, Senhor, a pauta, o tema que nós vamos trazer vem de Ti. Vamos explanar o que o Senhor deseja que nós venhamos compartilhar. E eu Te agradeço por sempre o Senhor me fazer instrumento para que nos meus lábios, do meu coração, venha fluir o que é da Tua vontade, para com aqueles que realmente vão ser compungidos, convencidos pelo Espírito Santo a se arrepender dos seus pecados e seguir uma nova vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus começou a revelar para os seus discípulos que ele seria levado para o Pai, que ele não permaneceria mais ali com eles, mas ele seria levado para junto do Pai. Até então, os discípulos estavam ali muito refém e dependentes de Jesus. Eles se sentiam seguros com Jesus. Como nós hoje, nós que temos a presença de Jesus na nossa vida, nós que temos a presença do Espírito Santo, nós nos sentimos seguros. Ou todo aquele que nasce de Deus, se verdadeiramente ele nasceu de Deus, e tem o processo da regeneração eficaz em si, ele se sente seguro. Nós nos sentimos seguros. Por isso que ansiedade, depressão não combina com aqueles que as suas esperanças estão em Deus. E quando eu ensaiei, para poder ter essas coisas, rapidamente eu fui aos pés de Jesus. Tive ajuda, tive de conversa, de palavras, mas eu estive aos pés de Jesus. Porque aquelas preocupações, inquietações, ansiedade que eu permiti que viesse fazer parte em excesso da minha vida, começaram a me causar problemas internos. Porque tudo isso aí, tudo que está relacionado com ansiedade e depressão, é nós permitirmos que o que é feio do lado de fora venha para dentro da nossa mente. E isso fica ali nos corroendo, ao ponto de nós sofrermos uma autocobrança de nós mesmos, que começa a gerar essas questões aí, complexo de inferioridade, medo e uma série de situações que levam as pessoas até desistir das suas próprias vidas. Então, eles eram muito dependentes de Jesus. Então Jesus foi lá e pronunciou para eles que ele seria levado para junto do Pai. E bateu uma preocupação nos seus discípulos, como também
bateria em mim se eu estivesse lá. De como é que eles iriam ficar, de como é que eles né, ia acontecer com eles iam ficar sozinhos, o que ia ficar. Então, lá no livro de João, capítulo 14, diz assim, Jesus promete o Consolador. E diz assim, Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Aí lá no versículo 26 do capítulo 14 diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá um mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, essa foi a mensagem que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo para eles o seguinte, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês aqui órfãos. Eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, quando nós fazemos uma viagem lá para o livro de Atos, capítulo 1, né, que Jesus disse para os seus discípulos, não vos ausentei de Jerusalém até que recebais a promessa do Pai, que ele está falando aqui em relação ao Consolador Espírito Santo, ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Você veja que lá em Atos dos Apóstolos cumpriu o que Jesus disse no livro de João, capítulo 14, lá 16, e também no livro de João, capítulo 16, versículo 13, que diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. O que me chama a atenção nisso, meus irmãos, né, eu venho aí conversando com as pessoas no decorrer do tempo dos nossos vídeos, nós já temos mais de 500 vídeos gravados e eu sou fã dos meus vídeos. Eu sou fã dos meus vídeos. Eu me ouço nos meus vídeos. Tem dia que eu deito lá na minha cama lá, eu vou dormir, eu boto lá o playlist lá e eu começo a ouvir meus vídeos e eu vou ouvindo 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouquinho eu durmo ouvindo meus vídeos. Porque são mensagens realmente que abençoam a minha vida. Né? Abençoa a minha vida. Você às vezes tem pregador que ele fala tanta asneira, com desculpe colocar assim, tanta besteira, que ele não consegue nem se ouvir. Ele não consegue se ouvir. Ele tem que ficar fazendo pesquisa no Google para ficar construindo mensagem. E é aí que eu chamo atenção, meus irmãos, para o Espírito Santo. Porque o que aconteceu? Jesus prometeu o Consolador. No dia que os seus discípulos viram ele subir, ele falou, olha, vocês vão receber o Consolador. Veio o dia de Pentecoste, onde aconteceu lá o derramamento do Espírito Santo, as pessoas falaram em línguas, né, lá, as pessoas ficaram espantadas. Pedro fez o seu primeiro discurso, usado pelo Espírito Santo, e naquele dia, mais de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem da salvação do Evangelho da Graça. Mais de 3.000 pessoas. Depois, houve a cura do coxo, e Pedro fez seu segundo discurso e aumentou para mais de 5.000 o número de salvos. Por quê? Porque aonde existe a fluência do Espírito Santo, as coisas acontecem natural. O pecador aceita Jesus, se converte, se convence do seu pecado, se entrega para Jesus, se arrepende. Como é que foi o encontro de Saulo, que tornou-se o apóstolo Paulo? Ele se encontrou com quem? Com Jesus. Com Jesus. Como é que foi o encontro daquele homem que estava lá no meio do caminho, que se encontrou lá, que o discípulo foi lá e batizou ele nas águas?
ele teve um encontro com Jesus. Como é que foi o encontro daquele homem que subiu lá no pé de árvore, se eu não me engano, Nicodemos? Como é que foi? De ele pegar lá, resolver devolver aos pobres o que ele tinha fraudado? Ele teve um encontro com Jesus. Houve encontro dele com Jesus. Quando a pessoa ela tem pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo. E por incrível que pareça, as igrejas dos dias atuais, né, elas dão tão pouca atenção a se buscar o Espírito Santo. Eu volto e repito aqui, pessoal. Eu saí do ministério, tá? Eu saí do ministério por eu ter identificado alguns desvios de sua liderança no que diz respeito ao Evangelho. Não que sempre foi assim, tornou-se assim. O que me levou a deixar esse ministério foi o que tornou-se pelo meio do caminho. A ganância, a mentira, entendeu? A carnalidade, entendeu? O tolerar a Jezabel, entendeu? A doutrina dos nicolaítas começar a fazer parte do âmbito da igreja, entendeu? As parceriazinhas de amizade, amor ao dinheiro. O que me levou a deixar esse ministério foi isso. Mas esse ministério, ele tem alguns valores. Tem alguns valores. E um deles é que se busca a presença do Espírito Santo. Faz menção às pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Inclusive, na virada de ano, eu fui fazer parte da virada de ano junto com meu filho, lá com a minha família, dentro desse ministério, entendeu? E buscamos o Espírito Santo. Aquela coisa gostosa, aquela coisa de você entrar o ano adorando, louvando ao Senhor Jesus. Não como eu gostaria, não como era na minha época. Porque o pastor acha que as músicas da atualidade, ele tem que levar para dentro da igreja a musicalidade, né, da atualidade. E existem muitas canções antigas, né, que conversa com o Espírito Santo, conversa com as pessoas para que elas possam ser quebrantadas a fim delas receber o Espírito Santo. Aí eles começam a trazer umas músicas da atualidade que não tem nenhuma espiritualidade. Sabe? São os pastores modinhas. Infelizmente, os púlpitos dessas igrejas estão cheios de pastor modinha, apertadinho, com aquelas calcinhas apertadinhas mostrando lá o que, né, as coisas, malhado, saradinho. Não que não deva cuidar da saúde, que não deva se atualizar, né, no que diz vestimenta. Eu também gosto de me atualizar no que diz vestimenta, mas existe decoro. Para algumas posições, existe decoro. E os decoros eu tenho que respeitar. Ainda mais quando se fala do altar da casa de Deus. Você veja que os sacerdotes, aqueles que eram separados para ministrar, né, no templo, eles tinham lá determinado por Deus as vestes sacerdotais. Então falta em muitos púlpitos decoro. Se no púlpito não tem decoro, o que esse fariseu hipócrita está levando para os seus ouvintes? Muitos deles são usados pelo seu ego. São usados, pessoal, pelos seus interesses, pelas suas intenções, que no final das intenções dele, que ele, para não ficar muito visível, ele tenta forjar lá uma intenção de ser um ganhador de obra e de dizer que está fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo. Quando eu estava ministrando, eu estava como pastor de igreja ali, direcionando, eu fiquei 23 anos no ministério como pastor. E mais de 10 dele eu atuei, né, na parte de construção, de manutenção das igrejas, casas da igreja. Tanto aqui no Rio de Janeiro, como em Minas, em São Paulo, em Goiás, na África do Sul,
estive na África do Sul, estive em Durban, Rustenburg, estive em Cape Town, em Tembisa, estive lá em Nigéria, Costa do Marfim, estive na Zâmbia, Botsuana, tem outro lugar ali também que não está me vindo na cabeça agora, mas é ali encostado ali na África do Sul ali. Então eu tive muitas experiências. Eu não venho aqui falar por falar. Eu não resolvi botar minha cara aqui nesse canal e falar por falar. Eu tenho muita experiência do que eu vivi, do que eu vi, do que eu convivi. Entendeu? Muitas. Eu não vou ficar expondo aqui ninguém. Cada um vai dar conta com Deus. Como um dia também eu estarei diante dele, mas eu vou estar diante do meu Senhor Jesus um dia aqui, no arrebatamento da igreja, para receber minha premiência de estar para sempre com ele, esperar até o dia que venha se estabelecer nesse mundo, como Apocalipse 21 diz, o novo céu e a nova terra. Eu não vou estar lá no dia do juízo final. Eu não vou. Porque meu nome está no livro da vida e vai permanecer. Está e vai permanecer. Então eu me sinto muito feliz de eu ter recebido o Consolador. Eu me lembro bem no dia que eu recebi o Espírito Santo. Me lembro bem que se não fosse a influência do Espírito Santo na minha vida, meus irmãos, eu já teria me perdido muito tempo, eu já estaria morto muito tempo. Mas o Espírito Santo sempre me chamou a atenção. Quando eu dava lá os meus desvios, o Espírito Santo vinha e puxava a minha orelha, usando alguém, usando a minha esposa, entendeu? Me fazendo abrir os olhos, dizendo, cuidado, não segue por aqui, você tem que mudar, até mesmo em questão a minha saúde. Olha, você está indo demais por aqui, para com isso, para com aquilo, aqui você não pode ficar, olha, esse trabalho não é um bom trabalho para você, você deve seguir para ali, você deve seguir para cá. A minha vida está no comando do Espírito Santo. Eu não tomo decisões sem que o Espírito Santo me diga, vá, porque era assim e é para com aqueles que servem a Deus. Por que muitos no passado consultavam a Deus? Moisés consultou a Deus, né? A gente vê desde lá que Deus falava com Abraão, veio os homens que Deus que tinha propósito. Deus aparecia para eles, né? Lá através dos seus anjos e dava o direcionamento, dizia para eles o que eles tinham que falar. Veja que teve um homem que ele estava tão cego, que uma jumenta teve que abrir a boca e falar para ele, para depois ele ouvir o anjo. Primeiro uma jumenta teve que abrir a boca para falar com ele, para depois ele ouvir o anjo. Eu estou falando em relação a Balaão. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é nossa fonte de vida, ela é muito clara. Ela é muito clara. Outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui, tá? Que às vezes tem algumas pessoas que questionam, ficam falando. Por exemplo, a pessoa fala assim, como eu ouvi ontem a pessoa falar, o dízimo é bíblico. Que o dízimo é bíblico eu sei. Ele só não é presente no Evangelho da Graça, na Nova Aliança. Desculpa, ele não é presente. Como o sacrifício de animais não é presente na Nova Aliança, como muitas questões da lei, muitos processos da lei não migraram para o Evangelho da Graça. E o dízimo é um processo da lei que não migrou para o processo da graça. Ofertas, doações, entendeu? Da pessoa dar grandes ofertas, boas ofertas, não ficar limitado a 10%, porque tem pessoa que o 10% dela na igreja, pessoal, é oferta manca. É oferta, sabe? Qualquer coisa. 10% que ela dá aí do dízimo, que ela acha que eu dei meus 10% e não preciso dar mais nada, isso aí é oferta, como lá de Ananias e de Safira, a parte do valor. É a parte do valor que foi rejeitado. Por isso que morreram Ananias e Safira. Porque eles poderiam dar, como os demais deram, a parte do campo, né? Eles poderiam pegar lá e dar a parte do campo
E eles foram lá e deram parte do valor. E mentiram o Espírito Santo. Mentiram o Espírito Santo, porque eles tinham condições de dar muito mais para ajudar o ministério lá, como muitos estavam dando, e eles pegaram e reteve parte do campo. Então é isso que as pessoas fazem quando elas se limitam, mas elas não são culpadas, porque tem pastor que ele trabalha pelo dízimo, ele abre igreja pelo dízimo, ele vai para o altar pelo dízimo, ele passa 1 hora pregando pelo dízimo, entendeu? Mas não ensina as pessoas a ser ofertante de fato, de verdade. Então, sinto muito. O dízimo é bíblico, ele só não está presente no Evangelho da Graça. Porque se ele tem tanta relevância assim, se o dízimo tem tanta relevância, como essa turma que fica em cima dessas placas de igreja pobre superstar aí, entendeu? Fazendo campanha de dízimo, propósito de dízimo, e dízimo disso, dízimo daquilo. Se isso tivesse tanta relevância no Evangelho da Graça, após Jesus Cristo, a nova aliança, por que Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele não orientou a dar o dízimo? Ele orientou a dar esmola e orientou a dar oferta, mas não falou do dízimo. Por quê? Porque nos ensinamentos de Paulo, dos discípulos, né, não foi abordado o dízimo. Por quê? Deveria. O dízimo, como é de tanta relevância que essas igrejas falam nos dias atuais, deveria ser de grande, muito bem ensinado e pregado para não ter dúvida para ninguém. Meus irmãos e minhas irmãs, o meu vídeo está um pouco adiantado e eu não gosto de ultrapassar mais muito tempo. Eu vou gravar um outro vídeo, tá bom? Dando sequência a essa fala e falando um pouquinho mais do arrebatamento e do fim desse mundo. Saiba de uma coisa, isso vai acontecer. Se prepare. Que Deus abençoe a todos.